Bem-vindos ao vídeo sobre teoria e diagnósticos dos sistemas elétricos Yamaha. Esta fita é a primeira de uma série de 2 fitas que foram elaboradas com o intuito de ajudar no entendimento do funcionamento da eletricidade e para habilitá-lo a diagnosticar e consertar problemas elétricos o mais rapidamente possível. Os itens que iremos mostrar nesta primeira fita são teoria da eletricidade, componentes elétricos e suas funções no circuito, bem como testes estáticos. Na segunda parte, mostraremos os sistemas de carga e de ignição e como fazer os diagnósticos dos problemas do sistema elétrico. Other parts of this series will show ignition and charging systems and demonstrate how to troubleshoot and repair electrical problems. Para fazer os testes mostrados neste vídeo, é necessário que você tenha as noções básicas do uso do multitester, bem como outras ferramentas de diagnóstico do sistema elétrico. Se você não estiver familiarizado com estas ferramentas, recomendamos que assista à fita Ferramentas de Diagnóstico número 2, que explica como usar os equipamentos para diagnóstico do sistema elétrico antes de seguir adiante com este vídeo. Como todos sabemos, os problemas do sistema elétrico às vezes podem ser difíceis de serem resolvidos e podem gastar muito do seu tempo também para diagnosticar e reparar o problema. Diferentemente de uma peça mecânica que, quando está quebrada, torna-se óbvia a sua substituição, um problema no sistema elétrico geralmente não pode ser visto, a menos que as peças tenham sido expostas a um calor excessivo. Mesmo neste caso, elas devem ser testadas para confirmar que a peça é realmente a causa do problema. Por este motivo, é extremamente importante que você entenda como funciona a eletricidade antes de poder diagnosticar um problema com precisão. A seguir, definiremos termos como voltagem, amperagem e resistência. E vamos explicar como cada um deles afeta o fluxo de eletricidade. A maneira mais fácil de entender o fluxo de eletricidade é comparando-o com o fluxo de água. Por exemplo, um tanque cheio de água pode representar uma bateria totalmente carregada, e um tubo conectado a esse tanque de água representa um fio conectado à bateria, e uma válvula colocada em linha com o tubo poderia representar um interruptor elétrico. Quando a válvula está aberta, a água pode fluir livremente do tanque através do tubo. A mesma coisa ocorre em um circuito elétrico. Quando o interruptor é ligado, a eletricidade contida na bateria pode fluir livremente pelo fio. Se a válvula no tanque é deixada aberta e a água do tanque não é reabastecida, a pressão da água vinda pelo tubo diminuirá à medida que o nível da água no tanque diminui. Podemos comparar esta pressão da água com a voltagem elétrica. Se o interruptor de um circuito elétrico é deixado ligado sem o abastecimento da bateria, a quantidade do fluxo de corrente através do fio diminuirá à medida que a voltagem da bateria diminuir. Da mesma forma como associamos pressão de água com voltagem, podemos também associar fluxo de água com fluxo de corrente, que em um circuito elétrico é medido em amperes. Outra similaridade entre fluxo de água e fluxo de corrente é o tamanho do tubo com relação ao tamanho do fio. Sabemos que em um dado período de tempo, a água pode fluir mais através de um tubo de diâmetro maior do que em um tubo de diâmetro menor. A mesma coisa ocorre com a eletricidade. Quanto maior o fio, maior é a capacidade de transmitir corrente ou amperagem neste mesmo período de tempo. O terceiro e último fator é a resistência. Ao colocarmos uma turbina no fluxo de água do tanque, o fluxo de água diminui pela resistência causada pela turbina. E a mesma coisa acontece se colocarmos um componente elétrico, como um motor de partida, no fluxo da eletricidade. A resistência do motor causaria uma redução na amperagem ou fluxo de corrente. A resistência elétrica é medida em ohms e é representada nos diagramas pela letra ômega. Portanto, todos os aspectos da corrente elétrica, pressão ou voltagem, fluxo de corrente ou amperes, resistência ou ohms, estão interligadas. Uma lei da física que ilustra isso é chamada de lei de Ohm.
A lei de Ohm afirma que, em um circuito elétrico, corrente ou amperes é diretamente proporcional à voltagem e inversamente proporcional à resistência. Usando esta fórmula em forma de pirâmide, podemos calcular o valor de qualquer um deles se tivermos os valores dos outros dois fatores. Voltagem é igual a corrente medida em amperes vezes a resistência medida em ohms. Corrente é igual a voltagem dividida pela resistência em ohms. E resistência é igual a voltagem dividida pela corrente em amperes. Vamos dar uma olhada no circuito do exemplo usando a ilustração da água e da turbina. Se o tubo for amassado, a abertura fica menor e o fluxo de água fica diminuído, devido à resistência do amassado. Isto faz com que a turbina gire mais devagar, porque não tem mais a quantidade de água suficiente para girá-la normalmente. A mesma coisa acontece em um circuito elétrico se o fio que carrega a corrente for danificado devido a uma quebra parcial ou de uma forte corrosão. Como a resistência do circuito é aumentada, mas o fornecimento de voltagem permanece o mesmo, a quantidade de corrente diminui e faz com que o motor de partida gire mais devagar. O mesmo resultado acontece se o tubo e o fio estiverem bons, mas o nível da água no tanque estiver baixo, ou se a bateria estiver um pouco descarregada. Como a voltagem diminui, mas a resistência do motor de partida permanece a mesma, a quantidade de corrente através do fio também é reduzida e faz com que a turbina gire mais devagar. A segunda lei da física relacionada à eletricidade é a fórmula de potência. Esta lei estabelece que, em um circuito elétrico, a corrente medida em amperes é diretamente proporcional à potência medida em watts e inversamente proporcional à voltagem. Novamente, podemos usar a fórmula em forma de pirâmide para determinar um fator desconhecido se dois dos fatores são fornecidos. Para determinar a quantidade de potência consumida, ou watts, multiplique a corrente em amperes pela voltagem. Para determinar a corrente ou amperagem, divida a potência em watts pela voltagem. E para determinar a voltagem, divida a potência pela corrente. Esta fórmula pode ser muito útil ao tentar determinar algumas coisas como capacidade de fusível em um circuito ao adicionar um acessório, ou qual a capacidade de um gerador recomendada para um cliente que deseja ligar vários aparelhos neste gerador. Por exemplo, se você resolver adicionar um jogo de lâmpadas com um total de 50 watts em um sistema com no máximo 14 volts, você deve dividir os 50 watts pelos 14 volts, o que é igual a 3,57. Neste caso, um fusível de 4 amperes deve ser usado. Neste caso, um cliente possui 3 ferramentas elétricas que ele precisa utilizar em uma construção. Se cada ferramenta funciona em 120 volts e puxa 10 amperes de corrente de partida, você deve multiplicar por 3 os 10 amperes de cada ferramenta, obtendo um total de 30 amperes. Agora multiplique 120 volts por 30 amperes e encontrará um total de 3.600 watts. Portanto, este cliente precisa de um gerador de no mínimo 3.600 watts. Um fator importante para lembrar sobre eletricidade é que é uma fonte de força. Tem apenas potencial, o que significa que não existe fluxo de eletricidade até que o circuito esteja fechado. Existem 4 elementos necessários para fechar um circuito: uma fonte de força, como uma bateria, um condutor, como um fio, uma carga, como uma lâmpada ou um motor elétrico, e um caminho de retorno para a fonte de força, também chamado de terra. Quando existem pelo menos 4 elementos, a eletricidade pode fluir pelo circuito.
Existem dois tipos de circuitos elétricos, em série, em paralelo e misto, em série e paralelo. Um circuito em série pode ter uma ou mais cargas, mas tem apenas um caminho para a corrente. Este é o único tipo de circuito que pode ser usado se apenas uma carga for usada. As desvantagens deste tipo de circuito são que a resistência aumenta à medida que se acrescenta mais cargas, e quando uma das cargas se danifica, as outras não funcionarão, porque o circuito não está mais fechado. Um circuito em paralelo possui duas ou mais cargas com um caminho de corrente para cada uma delas. Este é o circuito mais comum usado em veículos automotivos, porque se uma das cargas falha, ela não afetará as outras, e a resistência no circuito diminui quando se acrescenta mais cargas. E um circuito misto possui uma ou mais cargas em série e duas ou mais cargas em paralelo após as cargas em série. Um exemplo deste sistema é o circuito dos piscas, onde um relé de pisca é conectado em série e os piscas em paralelo. Neste caso, se o relé de pisca falhar, o circuito inteiro não funcionará. Mas se uma lâmpada de pisca queimar, o resto do circuito continuará funcionando. Encontramos a eletricidade em duas formas, corrente alternada ou contínua. A corrente alternada, ou AC, é gerada a partir de um alternador ou da companhia elétrica que fornece energia para sua casa. Ela é o resultado da ação magnética que ocorre quando um ímã é passado por um enrolamento. Quando o fluxo invisível do polo norte de um ímã é passado pelo enrolamento, os elétrons fluem na direção do enrolamento. E quando o polo sul de um ímã passa pelo enrolamento, os elétrons fluem na direção oposta e geram a corrente alternada. E corrente contínua, ou corrente DC, é a que vem da bateria, ou de uma corrente alternada que foi convertida em corrente contínua, como no sistema de carga das motocicletas. A corrente contínua é obtida de duas formas. Uma é quando uma ação química chamada eletrólise ocorre entre alguns fluidos e metais em contato um com o outro. Esta reação química faz com que os elétrons fluam do negativo para o positivo e produzam corrente contínua. Esta reação química acontece dentro de uma bateria. O segundo método mais usado para a obtenção de corrente contínua é a conversão de corrente alternada em corrente contínua, o que veremos mais adiante. A maioria dos veículos motorizados usam ambos os tipos de eletricidade mencionados aqui. A corrente contínua é usada para movimentar o motor de partida, a maioria dos sistemas de iluminação, sistemas de sinalização e alguns tipos de ignição, enquanto sistemas de carga e outros tipos de ignição convertem a corrente alternada em contínua. Existem casos também nos quais o sistema de iluminação usa a corrente alternada. Agora que temos um conhecimento básico de como a eletricidade funciona, vamos dar uma olhada em alguns dos componentes mais comuns encontrados em um circuito elétrico, como eles funcionam e seus símbolos. Vamos começar com o símbolo do terra. Um bom terra é sempre necessário para fechar um circuito elétrico. Em seguida, as fontes de força. Aqui temos o símbolo para a bateria, a fonte de força de corrente contínua. E uma bobina, que consiste em um fio isolado envolvendo um núcleo de ferro. Dependendo do tipo de bobina, uma das extremidades do fio pode estar fixada ao núcleo de ferro fazendo um terra. A magnitude da corrente alternada é determinada pelo diâmetro e comprimento do fio e pela velocidade com que o ímã passa pela bobina. Existem dois tipos básicos de bobinas usadas nos sistemas de ignição e de carga. Uma é a bobina simples, que tem uma extremidade do fio saindo da bobina para fornecer força, e a outra extremidade é fixada no núcleo da bobina. O outro tipo é a bobina dupla, que fornece força pelos dois fios que saem dela. O uso de uma bobina ou de outra depende apenas do tipo de aplicação.
Um relé é um eletroímã que, quando energizado, ou puxa um conjunto de contatos para fechar um circuito, ou puxa os contatos para abrir o circuito. Eles são geralmente usados quando outras necessidades devem ser atendidas antes que um determinado circuito possa ser ativado. Um relé de corte de ignição em uma motocicleta é um bom exemplo disto. Antes que a partida possa ser energizada, o interruptor engine stop deve estar na posição run e a motocicleta deve estar em ponto morto ou com a embreagem desengatada e o cavalete lateral recolhido. Uma vez que este critério é atendido, o relé de corte de ignição é energizado e, pressionando-se o botão de partida, o relé de partida será energizado e, por sua vez, energiza o motor de partida. Um relé de partida é um pouco diferente quanto ao seu projeto e propósito em relação ao relé de corte de ignição. Um relé de partida empurra dois contatos maiores para fechar o circuito. Este tipo de relé é usado quando a corrente necessária para um determinado componente, como um motor de partida, excede a capacidade do fio. Usando-se um relé, fios mais finos podem ser usados para ativar o relé, e os fios mais grossos podem ser usados para a fonte de força através dos contatos grandes do relé e depois para o componente. Geralmente, o relé fica localizado próximo ao componente para manter os fios mais grossos com um comprimento mínimo. Um capacitor, também chamado de condensador, é usado para armazenar corrente contínua. Ele é geralmente usado em ignições por descarga capacitiva ou CDI, para armazenar a força elétrica para a bobina de ignição. Outro elemento muito comum é o diodo, que também é chamado de retificador e permite que a corrente contínua flua apenas em um sentido. Como a voltagem alternada viaja em ambos os sentidos e um diodo padrão só deixa passar a voltagem contínua, ele também é usado para converter voltagem alternada em contínua, eliminando a parte inferior do ciclo, sendo então chamado de retificador de meia onda. Quando um grupo de diodos são dispostos de uma certa forma, eles podem retificar tanto a parte superior quanto a inferior de um ciclo de corrente alternada em corrente contínua, e é, portanto, chamado de retificador de onda completa. Este assunto será mostrado com mais detalhes na seção sobre sistema de carga. Como só a corrente contínua pode passar pelo diodo, ele pode também evitar que a corrente contínua retroceda no circuito. Um exemplo disto é o circuito de partida de uma YZF-600. Quando o botão de partida é pressionado, a luz de óleo e a de combustível acendem para fazer uma verificação do funcionamento das lâmpadas. Se estes diodos não estivessem presentes no circuito e o nível de óleo baixasse o suficiente para ativar o interruptor, os circuitos para a partida e para a luz de combustível também seriam fechados e acenderiam as lâmpadas também. Mas com os diodos no lugar, o fluxo é bloqueado e os sistemas trabalham corretamente. Existem três tipos básicos de falha que podem ocorrer em um circuito elétrico ou em um componente: um curto-circuito, um circuito aberto ou uma resistência excessiva. Vamos dar uma olhada mais de perto nestas falhas e nos procedimentos de teste estático usados para diagnosticá-los. Primeiro é o curto-circuito, que é literalmente o que o nome diz. Um curto-circuito ocorre quando o caminho da força vai para o terra, antes de chegar ao seu destino. Isto é causado por danos no isolamento do fio, fazendo com que o fio entre em contato com o terra. Quando isso ocorre, a resistência no circuito cai, porque as cargas por onde a corrente deveria passar ficam eliminadas do circuito. A resistência reduzida faz com que o fluxo de corrente no circuito aumente. Se o fusível não proteger o circuito, a quantidade excessiva de corrente irá derreter o circuito inteiro. Esta é a razão para os circuitos serem protegidos por fusíveis e também o porquê de ser muito importante usar fusíveis de capacidade correta para um determinado circuito. Quando um fio que precisa de um terra para fechar o circuito entra em curto, o circuito pode ser ativado na hora errada. Podemos ver neste quadriciclo que se o fio azul do interruptor de neutro estiver em curto com o fio preto do painel,
o sistema iria pensar que está em neutro, mesmo não estando. Os curtos também podem ocorrer nas bobinas. Como mencionado anteriormente, uma bobina consiste de um núcleo de ferro envolvido por um fio isolado, podendo ter uma das extremidades fixada ao núcleo. A resistência de uma bobina é determinada pelo comprimento e diâmetro do fio. Quanto mais fino e comprido for o fio, maior será sua resistência. Ao testar uma bobina simples, apenas um teste de resistência pode ser feito com o multitester. Colocando uma ponta de prova no cabo de vela e a outra no núcleo da bobina ou em um bom terra, você mede a resistência da bobina. Uma medição menor do que a especificada indicaria que o enrolamento está em curto com seu próprio fio ou com o núcleo. Uma alta resistência indicaria uma quebra parcial no fio do enrolamento. Uma bobina dupla, no entanto, é diferente, porque o enrolamento não é fixado no núcleo e, portanto, não é normalmente aterrado sob condições normais. Então, se a resistência estiver abaixo da especificada, a única causa possível é que o enrolamento esteja em curto com seu próprio fio. Se o enrolamento estiver em curto com o terra nesse tipo de bobina, este curto não seria detectado por um teste normal de resistência, porque o teste de resistência é medido entre os dois fios, ao invés de ser medido entre um fio e o terra. Por isso, uma bobina dupla pode parecer estar boa quando não está, e, portanto, é extremamente importante testar esse tipo de bobina quanto a curtos com o terra. O teste de curto com o terra em uma bobina dupla pode ser feito por qualquer um dos cabos de vela com o terra. Com o multitester na escala mais alta de resistência, você deve obter uma resistência infinita, ou um circuito aberto. Caso contrário, a bobina está danificada. Se o teste padrão de resistência mostrar uma leitura muito alta, isto quer dizer que o enrolamento está parcialmente danificado ou oxidado. Vimos na comparação com o fluxo de água através de um tubo que o diâmetro do tubo determina a quantidade de água que passa por ele. Se o tubo estiver amassado, a quantidade de água que pode fluir pelo tubo seria reduzida por causa da restrição no tubo. O mesmo é verdade para a bobina. Se o fio estiver parcialmente quebrado, a quantidade de corrente que poderia fluir por ele seria reduzido por causa do aumento da resistência. Um circuito aberto é o problema mais fácil de ser detectado, porque ele torna o circuito inoperante. Com um voltímetro, você pode rastrear o fluxo de corrente de uma conexão para outra. Uma vez localizada a área na qual a corrente para, você pode usar o multitester, na escala de resistência, para verificar a continuidade nas seções do fio, interruptores e conectores. Um passo importante em tentar achar a causa de um circuito aberto é verificar os terras do circuito. Uma conexão de terra frouxa ou oxidada pode também ser a causa de um circuito aberto. Uma resistência excessiva causada pela oxidação também pode causar problemas elétricos intermitentes, bem como derreter conectores e fios. A corrosão em um circuito pode causar uma alta resistência no ponto oxidado, e isso é muito comum nos conectores. Como o calor é um produto da resistência alta em um circuito elétrico, a corrente enviada a um componente pode causar um calor extremo no seu conector e derretê-lo. É muito importante prestar atenção na propensão à corrosão nos conectores em aplicações como motores de popa e veículos aquáticos. Mesmo que esses produtos usem conectores à prova d'água, é sempre bom pulverizá-los periodicamente com silicone e ou passar uma graxa leve nos pinos internos para diminuir a chance de oxidação. Ocasionalmente, um problema de resistência alta só pode ser detectado por um teste chamado de teste de queda de voltagem. Esse teste mede o quanto de voltagem está sendo consumido em cada fio, conector, interruptor e componente pela resistência exageradamente alta. Um teste de queda de voltagem é mais usado quando um circuito está funcionando apenas parcialmente. Um exemplo disto é o de um motor de partida que gira lentamente ou uma luz fraca. Para termos uma ideia de que medidas devemos obter ao fazer esse teste, usaremos um circuito de partida em perfeito estado de funcionamento. Antes de começar, certifique-se de que a bateria ou uma conexão ruim não são a causa do problema.
Começando pelo cabo positivo da bateria e indo pelo circuito, conecte uma das pontas de prova de um multitester no lado positivo da bateria e o outro no lado positivo do solenoide de partida. Ajuste o multitester para a escala de 20 volts DC e gire a chave de ignição para a posição ON. A leitura no aparelho deve ser 0. E a cada vez que você pressionar o botão de partida, a leitura deverá ser menor do que 0,2 volts, como vemos aqui. Isso significa que o cabo positivo da bateria está normal. Agora conecte as pontas de prova nos lados positivo e negativo do relé de partida. Como um dos lados está conectado à bateria e o outro ao terra, a leitura será a da voltagem da bateria. Novamente, a voltagem medida deve cair para menos de 0,2 volts quando o circuito é ativado, para que o componente testado possa ser considerado em boas condições. Continue pelo circuito até chegar ao terra, ou até encontrar um lugar onde a voltagem não esteja abaixo de 0,2 volts. Se você suspeitar que o conector é a fonte do problema, coloque as pontas de prova do multitester em lados opostos do conector e ative o circuito. Se a leitura estiver abaixo de 0,2 volts, o conector está normal. O valor máximo permitido para a queda de voltagem é de 0,6 volts. Isso significa que se você encontrar vários fios e conectores com leituras ligeiramente abaixo de 0,2 volts, mas quando somadas o resultado seja de 0,8 volts, você ainda tem um problema de queda de voltagem, causado por uma alta resistência em vários pontos. Os testes que vimos até agora são chamados de testes estáticos. Isso significa que os testes nos componentes ou circuitos foram realizados sem funcionarmos os sistemas. Ocasionalmente surgem problemas elétricos que não são muito fáceis de achar, como problemas intermitentes e falhas de ignição. Em casos como estes, um teste estático pode não revelar a peça ou o circuito com o problema. Quando isso acontece, precisamos fazer o que chamamos de testes dinâmicos. Testes dinâmicos como o teste de faísca, teste do CDI, teste de voltagem de pico e teste nas bobinas de ignição podem realmente examinar o circuito ou o componente em condição de funcionamento e revelar um problema que, de outra forma, não seria descoberto. Esses testes dinâmicos serão mostrados na segunda parte desta série. Esperamos que este vídeo tenha lhe dado uma melhor ideia dos princípios da eletricidade e seu funcionamento em nossos produtos. Com este conhecimento, você aumenta a sua habilidade para diagnosticar problemas em produtos Yamaha. Obrigado por assistir a este vídeo.